Amados de Deus, graça e paz do Senhor Jesus, aqui estamos para mais um vídeo na TV Caminho Livre. Vamos para a sexta parte das nossas objeções ao que o Dr. Rodrigo Silva escreveu acerca de livre-arbítrio. Antes, porém, eu quero agradecer aí o apoio dos irmãos e quero fazer uma menção aqui a alguns irmãos que estão me enviando aí o e-mail. Deixa eu mandar uma saudação fraterna para o Adenilson Portugal. Entrou em contato com a gente aqui através do e-mail. Já tenho Adenilson entre os meus contatos pessoais. Agradecer ao Inácio Martins, lá de Angola. É mais um irmão lá de Angola que faz contato conosco. E é uma alegria enorme saber que o nosso canal tem muita audiência lá em Angola, em Cabo Verde, em Portugal. Falar em Portugal, quero mandar uma saudação fraterna para o Miguel, lá de Portugal. A irmã Iglia Sattler também nos enviou um e-mail recentemente. Eu vou citar só os nomes de algumas pessoas aqui, viu, irmãos? Porque senão a gente não grava tudo aquilo que a gente quer gravar. O Bruno aqui está pedindo meu contato. Eu vou enviar meu contato para você sim, Bruno. Pode ficar tranquilo, tá? O Bruno me enviou um e-mail dizendo o seguinte: irmão Paulo, eu já estudei engenharia mecânica. E ele pede aqui o meu contato pessoal. E ele diz aqui o seguinte: quando você fala sobre eternidade, eu creio que tem como provar que Deus é eterno pela física. Uai, Bruno, eu sempre fui fraquíssimo em física. Aliás, eu sou analfabeto de pai e mãe em termos de física, né? Então, se você puder passar pra gente alguma coisa relativa a isso aí, tudo bem. Eu vou te passar meu contato pessoal depois, tá bom, Bruno? Grande abraço, meu irmão. Grande abraço. Deixa eu manifestar aqui, registrar mais um e-mail. O Humberto Carlos, ele mora em Colatina, no Espírito Santo, nos enviou um e-mail aqui, dizendo o seguinte: não tenho religião, mas gosto muito de assistir os vídeos de pessoas que saíram das religiões e estão mostrando o outro lado das mesmas. Diz aqui que acompanha os nossos vídeos, nos parabeniza por isso e pede a indicação de um livro sobre a predestinação. Humberto, lá de Colatina, no Espírito Santo. Humberto, eu vou te passar assim, tá? Vou te indicar alguns livros maravilhosos sobre predestinação, eleição da graça, tá certo? Isso vai te ajudar muito aí. Ok, gente, vamos lá? O Dr. Rodrigo Silva, depois de tentar emplacar aí uma exegese completamente antibíblica em relação a Lucas 9:35, a Lucas 6:13, ele vai, com relação a Lucas 6:13, ele fala corretamente, mas as suas conclusões são erráticas, né? Acerca de Lucas 9:35, ele escorrega na maionese, faz uma lambança exegética, né? Sem tomar posse das implicações do que estava contido ali na afirmação do próprio Espírito Santo por ocasião da transfiguração de Jesus, dizendo que Jesus era o filho eleito, né? A quem o Senhor havia eleito, escolhido. E nós mostramos isso ontem. Eu não tive tempo, porque o vídeo ficou longo demais, de falar acerca de Judas. E o Dr. Rodrigo Silva, evidentemente, está citando Judas para tentar fundamentar a ideia de que a Bíblia dá suporte, a Bíblia embasa a ideia, o conceito de livre-arbítrio. Então ele diz aqui: vamos a João 6,70. Vamos. Está
Está convidando para dar um passeio na Bíblia, doutor Rodrigo? Vamos dar um passeio na Bíblia. O senhor está nos convidando para ir junto até João 6,70? Então vamos até João 6,70. Vamos ler. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Vamos ver os comentários do doutor Rodrigo? Não é fato que eu escolhi vocês, os 12? Mas espera aí, isso aqui são palavras do doutor Rodrigo. Se o eleito e o escolhido é que vai ser salvo, como eu explico isso afinal? Mas um de vocês é do diabo. Então veja bem, pela primeira parte do verso, Judas foi eleito, mas ele se entregou a Satanás. Se Judas foi eleito, por que ele não foi salvo? Jesus não falou, eu escolhi apenas 11 de vocês. Não, não é fato que eu escolhi, elegi. É o mesmo termo que os defensores da predestinação usam para falar da escolha de Deus. Não é fato que eu escolhi vocês, os 12? Então ele escolheu os 12, inclusive Judas. Mas se Judas era eleito, como que ele perdeu a salvação depois traindo a Cristo? Sendo que quem é eleito não perde a salvação, segundo a doutrina da predestinação ou da eleição, né? Essas aqui são as objeções que o doutor Rodrigo Silva faz à questão da eleição da graça, né, para tentar afirmar aí a ideia de livre-arbítrio. Muito bem, no vídeo de ontem, nós deixamos claro que determinados versículos da Bíblia tratam de assuntos que são pertinentes aos domínios ou da providência divina, que é uma doutrina complexa, profunda, extensa, ela se encontra em toda a Bíblia, a doutrina da providência divina, ou então são textos que tratam da redenção, certo? Então, determinados textos pertencem a determinados domínios, como nós mostramos no vídeo de ontem. Nós mostramos no vídeo de ontem que a palavra, o próprio doutor Rodrigo, em busca ali do significado da palavra grega para escolheu, escolher, eleito, escolhido, ainda tem mais uma acepção que é o chamado, né? Muitas vezes, em muitos lugares, o chamar tem o sentido de eleito, de escolhido, né? Então, ele mesmo procura, corretamente, quando ele faz isso, buscar as várias acepções da palavra eleito, escolhido, chamado, segundo o original grego. E isso é interessante, nós temos que realmente fazer isso mesmo. Só que aí, ele se esquece de fazer as devidas aplicações desse mesmo termo, quando esse mesmo termo ele está inserido dentro de um contexto que pertence aos domínios da providência divina e não especificamente nos domínios da salvação, da redenção. E há uma diferença muito grande quando você mistura alhos com bugalhos, como é o caso aqui dele fazer com Judas. Aí ele de novo, né, ao fazer uma exegese fraca, ao fazer uma exegese completamente rasa da questão de Judas, a questão de Judas é muito mais profunda do que se imagina, né? E aí ele vem nos acusar, ele vem tentar nos colocar num beco sem saída, né? Num beco exegético sem saída, pensando que está falando alguma coisa nova, alguma coisa extraordinária, com aquele ar de agora eu peguei vocês, calvinistas, agora eu peguei vocês, defensores da predestinação, quero ver como é que vocês saem disso aqui, né?
é de dar dó e de fazer rir, né? Primeiro, para a gente considerar essa questão de Judas, antes de qualquer coisa, nós temos que ir a Salmos. Antes de qualquer coisa, temos que ir a Salmos. Porque é aqui em Salmos que há uma profecia. Há uma profecia aqui em Salmos dando conta. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Ó, tem alguém feliz ali, né? Solzão, tá. Vamos lá. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Estamos analisando, pretendemos analisar a questão de Judas aqui. Salmo 41, 9, gente. Salmo 41, 9. 41, 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Isso aqui é um salmo profético, porque ele trata de pré-anunciar, ele trata de predizer que alguém muito próximo do Messias que viria o trairia. Isso é um fato, né? A teologia, de um modo geral, concorda com isso aqui que eu acabei de afirmar. Então, as Santas Escrituras, as Escrituras Sagradas, que não podem falhar, por que elas não podem falhar? Muito embora tenham sido escritas por homens, elas são provenientes da mente santa de Deus. O Espírito Santo é que inspirou homens de Deus a escreverem as Santas Escrituras. Portanto, elas não podem falhar porque são palavra de Deus, certo? Então, a palavra de Deus já determinou uma questão de 1000 anos, eu não sei mais ou menos essa questão de data aí, 1000 anos, 900, 800 anos antes de Jesus, que um dos seus discípulos, um dos seus amigos mais íntimos, mais próximos, faria o quê? Levantaria contra ele o seu calcanhar, ou seja, o trairia. O trairia. Aí aqui em Lucas 22, 22, nós temos a seguinte afirmação de Jesus acerca dessa questão. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo... Olha só isso aqui, irmãos. Olha isso aqui, doutor Rodrigo Silva. O Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Determinado onde? Determinado onde? Onde que ficou determinado que o Filho do Homem, na verdade, vai? É óbvio que nas Escrituras do Velho Testamento, nas Escrituras veterotestamentárias, é que foi determinado. Não foi só uma questão de previsão de Deus. Deus não simplesmente anteviu, ele simplesmente determinou. Como nós já mostramos aqui em um dos vídeos, a questão da morte de Jesus. A morte de Jesus foi determinada por Deus. Isso significa que Deus sentiu prazer em fazer seu filho morrer numa cruz? Não, não significa isso. Mas que foi determinada, foi. Assim como, olha aqui, mais um texto da palavra está dizendo, porque o Filho do Homem vai, na verdade vai, segundo o que está determinado. Então, houve determinações acerca da vinda do Messias, houve determinações acerca do papel que o Messias cumprir, houve determinações acerca da morte do Messias, houve. E é isso que tem que ser considerado também nessa questão de Judas, para que você possa entender o porquê da eleição de Judas. Então, o texto de Lucas 22 está dizendo, o Filho do Homem, na verdade, vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ai! Essa expressão muito curtinha, parece uma interjeição, ela evidencia que esse que trairia Jesus, ele seria objeto de uma
eu digo de um juízo de Deus. É uma palavra mais técnica, menos emocional, né? Menos emocional. Esse seria objeto dos juízos rigorosos de Deus sobre ele. Deus não teria misericórdia dele. É isso o que esse texto traz implícito em si acerca desse que trairia Jesus. Agora vamos para Mateus, onde Mateus fala a mesma coisa que Lucas, mas Mateus vai mais longe. Mateus amplia essa questão para a gente. Mateus capítulo 26. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Leia comigo o verso 24. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Veja, está escrito, estava escrito. Mateus usa está escrito a seu respeito. Lucas diz como está determinado. O sentido é o mesmo. Se foi escrito, é porque foi determinado. Determinado por quem, afinal de contas? Ora, bolas, Deus. Deus. Então tá, o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Veja que isso aqui, quando isso aqui é dito por Jesus, ele ainda não havia sido... Veja bem, o ato da traição em si, que culminou ali na prisão de Jesus, não havia se consumado, é isso que eu quero dizer. Mas a traição, evidente, já estava consumada. Aí diz aqui Jesus, encerrando o versículo 24 de Mateus 26. Melhor lhe fora não haver nascido. Para lá. Presta atenção nisso aqui. Melhor lhe fora não haver nascido. Melhor lhe fora não haver nascido. Jesus, o Senhor Jesus, está dizendo isso aqui acerca de quem mesmo? Hein, doutor Rodrigo Silva? De quem o Senhor Jesus está dizendo isso aqui? Acerca de Judas. Então, pera lá, vamos tentar apreender, assimilar as implicações de Jesus dizer isso acerca de alguém. Melhor lhe fora não haver nascido. Eu te pergunto, doutor Rodrigo Silva, e eu faço isso com respeito. Se Jesus diz isso acerca de quem quer que seja, que tipo de expectativa positiva eu posso ter dessa pessoa? Responda para mim. E tem um detalhe. Responda para mim de acordo com as Escrituras Sagradas. Não responda para mim de acordo com os seus cotovelos. Jesus está afirmando isto aqui acerca de Judas, certo? Ele está afirmando acerca de Judas. Então, acerca de Judas, quais são as implicações de Jesus dizer isso a respeito dele? Melhor lhe fora não haver nascido. Seria melhor para ele não ter nem existido, nem ter vindo à existência. Mas espera lá, Deus não é o Senhor da vida? Não é Ele que traz todos nós à existência? Não foi Ele que determinou que aquele, como o próprio Dr. Rodrigo Silva fala no seu vídeo, não foi Ele que determinou que aquele espermatozoide que venceu aquela corrida e fecundou o óvulo da mãe se transformasse em você? Não foi Ele? Isso não faz parte dos desígnios misteriosos de Deus? Da providência divina? O senhor não citou isso, doutor Rodrigo? E é verdade? É verdade. O único modo de nós explicarmos que nós estamos aqui, do ponto de vista espiritual, aliado ao biológico, né, é ter a noção de que Deus providencialmente
né, decretou permitir que aquele espermatozoide que fecundou o óvulo da nossa mãe, né, que aquele fosse ele, né, para que nós pudéssemos existir. Agora imagine isso com relação a Judas. Imagine isso com relação a Judas. Jesus dizendo que era melhor ele não ter nascido. Por que não? Porque o seu destino seria triste. O seu destino já estava traçado. Agora. Quando é que a Bíblia, pelo menos, deixa... Veja, não é explícito não, porque explícito não está. Quando é que a Bíblia deixa, pelo menos, implícito ou implícita a ideia de que, de algum modo, Judas foi coagido por Deus a trair Jesus? Quando, onde? Quando é que nós poderíamos depreender isso das Sagradas Escrituras em relação a Judas, que Deus, de algum modo, coagiu Judas a trair Jesus? Forçou a barra para cima de Judas. Eu estou usando uma expressão bem popular. Quando foi? Quando é que nós temos isso na palavra de Deus? Foi predeterminado que Judas trairia Jesus? Sim, embora... Olha como é interessante. Eu já recebi aqui, há cerca de 4 anos atrás, um e-mail enorme. Daria para fazer um livro com esse e-mail que eu recebi. De alguém, provavelmente um teólogo, professor de teologia, um estudante de teologia, enfim, teólogo, que escreve muito bem, se expressa muito bem, que procurou fundamentar a ideia de que quando Salmos 41:9 determina, profetiza, prediz, prevê, né, nos traz a presciência de que alguém trairia Jesus, esse alguém não estava determinado. Não havia determinação específica acerca de quem trairia Jesus. Alguém trairia Jesus, segundo os Salmos, mas não estava especificado quem trairia Jesus. Jesus amado, misericórdia. Aí eu fico pensando, meu Deus, por que será que tanta gente alisa os bancos dos seminários durante 4 anos num bacharelado, depois mais 2 anos no mestrado, depois mais 2 anos num doutorado, fica 8 anos esfregando a bunda no banco num seminário para depois falar tanta bobagem? Eu não estou falando que isso é regra, né? Não estou dizendo que isso é desnecessário. Não estou falando que estudar é desnecessário. Não estou falando que fazer um bacharelado é ruim, um mestrado é ruim, um doutorado é ruim. De forma nenhuma, não é isso que eu estou falando. Mas, pera lá. Deus não determinou que alguém trairia Jesus? Quando Deus determina que alguém vai trair a Jesus, como está escrito em Salmos 41:9, e foi determinado, Lucas diz, determinado. Mateus diz, está escrito. Está escrito, tem o mesmo sentido de estar determinado. Quer dizer que Deus, quando determina que alguém vai trair Jesus, na mente santa de Deus, não há a figura da pessoa. Deus, então, não determinou a pessoa específica. Ele determinou que alguém traia Jesus. Então tá bom. Suponhamos que haja essa possibilidade de que Judas não tenha sido eleito, escolhido para trair Jesus. Alguém teria que fazê-lo. Alguém teria que fazê-lo. E esse alguém teria que fazê-lo não estava na mente de Deus? Não estaria. Não estaria. Deixa eu reformular minha pergunta. Não estaria na mente de Deus? E se fosse outro que traísse a Jesus? Ao invés de Judas? Fosse Pedro? Fosse Bartolomeu? O próprio Mateus? Judas Tadeu? João? O negócio é o seguinte, gente, tem que parar com essa bobagem. Não, o Salmo ele não nomina, digamos assim, ele não determina especificamente a pessoa que trairia Jesus. Será que isso não estava na mente de Deus? Ao determinar a traição de alguém, qual é a diferença? Olha, que diferença faria
se Pedro, ao invés de Judas, traísse a Jesus? Eu estou falando do ponto de vista de Deus. Que diferença faria se fosse Bartolomeu, se fosse Judas Tadeu, se fosse João, se fosse Mateus, Tiago? Que diferença faria? Que argumento mais furado é isso? Não foi determinado que seria Judas. Tá, quem foi que determinou, afinal de contas? Deus. Então Deus, ao determinar que alguém trairia Jesus, ele não tinha em sua santa mente, de acordo com a sua onisciência, a pessoa. Deus já não conhecia a pessoa antecipadamente? Sim ou não, teólogos de meia tigela? Mas é claro que sim. É claro que sim. Seria impossível Deus determinar que uma pessoa agisse de tal modo, sendo que ele não tivesse em sua mente tal pessoa, sem ter a figura de tal pessoa em sua santa mente. É ridículo, é patético isso, meus irmãos. Então, Jesus diz categoricamente acerca de Judas: olha, era melhor ele não ter vindo ao mundo, era melhor ele não ter nascido. Mas por que que veio? Por que que nasceu? E pior ainda, estou falando do ponto de vista dos arminianos e dos pelagianos. E pior ainda, Jesus o escolheu para ser um dos 12. Ai, meu Deus. É interessante demais. Voltemos lá em João 6,70. Replicou-lhe Jesus: não vos escolheu eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Verso 71. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Aqui em João capítulo 6... Ai, meu Deus, a palavra de Deus é maravilhosa demais, né? Aqui em João capítulo 6, está dito o seguinte, vamos ler a partir do verso 60, para que vocês tenham uma noção de onde eu quero chegar. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vocês. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus sabia desde o princípio os que não criam e quem o havia de trair. E aí, meus queridos irmãos, vou falar bem baixinho para não ferir a sensibilidade de ninguém. Eu já disse, explicando João 6 aqui, que essa expressão, e Jesus sabia desde o princípio, ela pode se referir tanto ao fato desse princípio nos remeter lá para o início de todas as coisas, quando Deus criou tudo, no princípio de tudo. Pode nos remeter para essa ocasião? Pode. A palavra que aparece no grego aqui é arquê, que tem esse sentido também. Mas pode se referir simplesmente ao fato desse princípio aqui, esse princípio nos remeter apenas para o princípio do ministério de Jesus quando ele escolhe os 12. Pode também. E não fará nenhuma diferença. Nenhuma. O importante aqui, o foco da questão, é nós entendermos que Jesus sabia desde o princípio quem iria traí-lo. Esse é o foco da questão. Muita gente pergunta, né, que nunca estudou essa questão do modo como nós estamos fazendo agora. Mas por que Jesus, então, elegeu, escolheu, chamou Judas para ser um
de seus discípulos, sabendo que ele era um diabo. O que significa dizer isso também? Que Judas era um diabo. Significa dizer também, dentre outras coisas, e nesse ponto o doutor Rodrigo Silva também erra fragorosamente, significa dizer que Judas não era uma pessoa salva, como o próprio doutor Rodrigo Silva diz. Veja, ele vem colocar na nossa conta, na conta de nós reformados, calvinistas, predestinacionistas, que Judas poderia ter sido salvo. Aliás, essa é a ideia defendida pelos adventistas do sétimo dia e por muitos arminianos. Judas foi salvo. No próprio argumento do doutor Rodrigo Silva, vocês perceberam aqui que mas Judas perdeu a salvação. Ele se entregou a Satanás, as expressões que ele utiliza, né? Estou procurando aqui o desejado de todas as nações. Ele se entregou a Satanás. Por que ele não foi salvo, então, se ele foi eleito? Ah, meu Deus. Doutor Rodrigo, você está se esquecendo que foi o senhor mesmo que nos trouxe aqui a acepção do termo grego escolheu, escolhido, eleito. Que ele nem sempre significa que aquele que foi eleito será salvo, e nem sempre significa que uns que foram eleitos e os demais que não foram, não são rejeitados por Deus. Não foi o senhor mesmo que trouxe isso corretamente? Porque a eleição, ela tem que ser aplicada, ela tem que ser considerada, observada, refletida, apreendida, assimilada, quer mais? Dentro dos seus domínios, dentro de cada domínio. E agora, quando nós falamos de Judas sendo eleito, fica claro, fica cristalino, é uma coisa diáfana, transparente, que Judas não fora eleito, não fora escolhido para a salvação. Embora isso choque a sensibilidade de muitos arminianos ignorantes, não é isso o que a Bíblia diz. Ou vocês vão desconsiderar o que o próprio Jesus, o Senhor Jesus, disse acerca de Judas: melhor lhe fora não haver nascido. Acerca de Judas, então, nós perguntamos, doutor Rodrigo Silva, que tipo de expectativa positiva tinha Jesus acerca de Judas? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Agora, outro lado da questão, de novo. Então Deus é um Deus mau. Então Deus é um Deus tirano. Então Deus é um Deus ditatorial. E ao falar isso, espera que ainda tem muita coisa ainda pra gente analisar nessa questão de Judas aqui. Não terminei não. Pera lá. Calma, paciência, você que está vendo esse vídeo agora. Se você quiser aprender essa questão de Judas de uma vez por todas, segundo o que a Bíblia diz, continue assistindo esse vídeo, meu irmão. Eu te peço encarecidamente. Deixa eu só ler um textozinho aqui. Tem gente que acha que nós estamos brincando aqui, né? De vez em quando a gente, né, dá uma amenizada no clima, dá um sorriso largo aqui para as pessoas, mas isso não significa que o que a gente está tratando aqui não seja sério, não seja algo sério, algo que deva ser considerado com cuidado, com responsabilidade, com cautela. Afinal de contas, nós estamos lidando com a palavra de Deus. Então, ao tratar dessa questão de Judas, muitas outras questões afloram por uma necessidade escriturística e espiritual de nós termos que trazer à baila, trazer à tona alguns fatos que têm a relação tanto com Judas quanto com Deus. Porque quem foi que determinou o papel que Judas iria desempenhar na sua vida? Deus, porque foi Deus que o trouxe à vida. Deus é o Senhor da vida. Eu estou falando de coisas muito óbvias agora. O meu exemplo, onde eu quero chegar, é o que se encontra aqui em Atos, capítulo 4, verso 24, do doutor Rodrigo Silva. Aqui em Atos, capítulo 24, diz assim: ouvindo isto, unânimes,
levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Qual é o foco da minha atenção aqui em relação a este texto? O foco está na palavra soberano. Será que eu vou ter que chamar a atenção de Vossa Excelência, Dr. Rodrigo Silva, para o termo grego que caracteriza o nosso Senhor aqui, o Criador dos céus e terra, como soberano? É bom a gente ver, né, qual é o termo aqui, não é? É muito bom. É bom. Primeiro porque o Senhor também fala de soberania e dá uma escorregada tremenda quando fala da soberania divina, que por amor ela assume um ponto vulnerável, né? Isso aí é uma coisa ridícula e patética, né, doutor? Isso aí é fruto das suas cotovelogias. Isso aí é fruto das suas elucubrações. Isso não é fruto da palavra de Deus, não. Agora, qual é a palavra grega para soberano? Para Senhor aqui é theon. Soberano. Soberano. Qual é a palavra grega para soberano no original grego? Qual é a palavra que aparece aqui? Sabe qual é a palavra? Preparem-se, senhores e senhoras. Preparem-se, porque a palavra que aparece aqui para caracterizar Deus como soberano é uma palavra horripilante, segundo o sentido que ela adquiriu nos dias de hoje. Porque a língua é algo vivo, é algo dinâmico. Quem estuda sabe disso. A língua está em constante mutação, né? É um fenômeno vivo, dinâmico, que muda. Mas sabem qual é a palavra utilizada por Lucas ao caracterizar Deus, o nosso Senhor Criador dos céus e da terra, como soberano? Sabe qual é a palavra? Déspota. Déspota. Essa é a palavra que Lucas, o evangelista Lucas, com a qual ele caracteriza o Deus Criador, o Senhor Criador dos céus e terra. Déspota. Agora, isso significa que nós devemos pensar ou imaginar que Lucas, escrevendo há 2000 anos atrás, tivesse em mente o sentido que a palavra déspota adquiriu nos nossos dias. Pergunta idiota essa, mas eu tenho que fazer algumas perguntas idiotas aqui para botar a sua massa cinzenta para funcionar, meu irmão. É claro que não. Mas a palavra déspota nos dias de hoje, ela é horripilante. Fulano é um déspota. E é isso que a gente está vendo hoje, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de onde a gente está vendo muito despotismo hoje. No Supremo Tribunal Federal nós estamos vendo isso. Alguns governadores do Brasil, e aqui em Goiás nós temos um déspota, Ronaldo Caiado, são déspotas. Por quê? Porque agem despoticamente, ditatorialmente, tiranicamente, sem observar a lei, sem se sensibilizarem com os direitos do outro. Não estão nem aí para os direitos do outro. Que eles se lasquem. Mas, voltemos ao texto. Por que eu fiz questão de ler esse texto para vocês aqui no grego também? Pelo menos a palavra, né, que caracteriza o nosso Deus Criador como déspota. Para deixar claro o seguinte: você quando lê eleição, eleito, escolhido aqui na Bíblia, você tem que adentrar nos determinados aspectos, nos determinados assuntos, nos determinados domínios aos quais a palavra está inserida. Que coisa mais elementar! Eu preciso dizer isso para um doutor? Eu preciso dizer isso para um doutor? Então, quando Jesus
diz que melhor lhe fora não haver nascido, para Judas, é porque ele já sabia desde o princípio, como o próprio texto bíblico diz, que ele era um diabo. Ele não se tornou um diabo ao longo da sua permanência, da sua estada com Jesus. Ele já era um diabo quando ele foi eleito. Ele já era um diabo quando ele foi eleito. Por que mesmo? O que me faz afirmar isso aqui agora para vocês? Isso aqui, ó. Quer que eu leia de novo? Quer que eu leia de novo? Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. Vocês consideram ou não a palavra de Deus, arminianos? Hein, doutor Rodrigo Silva? O senhor baseia as suas afirmações, não é na palavra de Deus? Não tem que ser na palavra de Deus? Por que o senhor desconsidera isso aqui, então? Por que o senhor distorce o sentido das coisas que estão muito claras aqui na Bíblia? Então, quando Judas foi escolhido, ele foi escolhido? Foi eleito? Sim. Foi eleito para salvação? Não. Porque a Bíblia não diz em lugar algum que Judas foi, durante pelo menos algum tempo, uma pessoa salva. A Bíblia não diz isso em lugar algum. Então quer dizer que Deus escolheu, elegeu, chamou Judas para fazer parte dos 12. Para quê mesmo? Para quê mesmo? Vamos deixar a Bíblia falar, então? Vamos deixar a Bíblia falar? Eu quero que vocês leiam o que se encontra em João 17. Leiam comigo o que consta nos versos 11 e 12. Olha isso aqui. Esses dois textos são importantíssimos para que você entenda de uma vez por todas o verdadeiro papel de Judas, o verdadeiro caráter de Judas. E não tenha nenhuma dúvida acerca disso. Por que não? É porque sou eu que estou falando? Não, é porque são as Sagradas Escrituras que estão falando. Então leia comigo João 17, 11 e 12. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Para quê? Por que esse filho da perdição não foi guardado, não foi protegido por Jesus? Por que mesmo? Por quê, hein? Por quê? Responda para mim, doutor Rodrigo Silva. Mas não responda segundo a teologia falida que você defende, não. Responda para mim segundo a palavra de Deus. Por que Jesus não protegeu, não guardou Judas como ele guardou os demais 11? Por quê, doutor? Responda para mim. Responda para a sua audiência. Seja honesto. Seja honesto. Seja honesto, doutor Rodrigo Silva. Seja honesto. Responda por quê. Não segundo a sua ótica. Não segundo a sua teologia falida, que é a teologia da igreja que você pertence, mas segundo as Escrituras Sagradas. Responda para mim e para a sua audiência, por que Jesus não protegeu, não guardou Judas como ele protegeu e guardou os demais 11 discípulos? Por que não? Tá aqui, olha, tá aqui, ó, tá aqui. A palavra de Deus deixa bem claro. Nenhum deles se perdeu. Ele está falando acerca dos 11, exceto o filho da perdição. Quem foi que pariu Judas, então? De um modo, evidentemente, metafórico, estamos falando. Jesus está falando de um modo metafórico, porque o Senhor da vida é Deus.
Mas Jesus disse lá atrás, melhor lhe fora não haver nascido, melhor lhe fora não ter vindo à existência. Por que mesmo que Jesus não protegeu, não guardou Judas? Porque ele, metaforicamente falando, era filho da perdição. Quem foi que pariu Judas? A perdição. Não foi... Jesus está falando do ponto de vista salvífico. Não protegeu e não guardou salvificamente Judas, como ele fez com os demais. Por que mesmo? Porque ele era filho da perdição. Não foi eleito, não foi escolhido, não veio à existência para ser salvo. Nunca foi salvo. Em nenhum momento foi salvo. Me aponte um texto só da Bíblia onde a Bíblia diz que Judas durante um período foi salvo. Filho da perdição. E olha o que mais aqui. Para que mesmo? Por que Jesus não guardou Judas, não protegeu Judas, chamou Judas de filho da perdição, disse que era melhor ele não ter nascido, e Jesus sabia desde o princípio que ele era quê? O traidor, um diabo. Ele sabia que Judas era um diabo. Um diabo. Isso significa que Judas era o próprio diabo, ou o próprio capeta, ou o próprio demônio? Não. Significa que o seu caráter, a sua pessoa como um todo, estava entregue ao diabo. Ele pertencia ao diabo, estava sobre as garras do diabo. Embora isso estivesse oculto aos nossos olhos e aos olhos daqueles que andavam com Judas. Ele pertencia ao diabo. Mas para que mesmo tudo isso? Olha aqui o verso 12, terminando o verso 12, para que se cumprisse a Escritura. Isso parece pouco para o senhor, doutor Rodrigo Silva? Fazer com que as Escrituras se cumpram? Parece pouco? Hã? Para nós calvinistas não parece pouco, não. Para nós predestinacionistas, graças a Deus, não parece pouco, não. É muita coisa. Dizer que para que as Escrituras se cumpram significa muito para nós. Muito. Antes de ler o desejado aqui, eu quero ler um texto que se encontra em Atos, capítulo 1, versos 15 a 20. Leia comigo Atos, capítulo 1, versos 15 a 20. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos. Pedro diz: convinha que se cumprisse as Escrituras. Pedro está em harmonia com Mateus, Pedro está em harmonia com Lucas, Pedro está em harmonia com João. Convinha que se cumprisse a Escritura, olha o que vem depois, que o Espírito Santo proferiu anteriormente, por boca de Davi, acerca de quem mesmo? Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Então, o próprio Lucas, citando Pedro, nos traz aqui outros textos atribuídos a Davi, que falam de quem mesmo? Embora lá nos textos não haja o nome Judas. Judas não aparece lá atrás nos Salmos de Davi. Mas segundo a palavra inspirada, o evangelista Lucas registra
Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo, afirma que foi o Espírito Santo que, por boca de Davi, disse que quem trairia Jesus seria quem mesmo? Quem mesmo? Quem mesmo? Segundo o verso 16, Judas. Judas. Estava ou não estava determinado, desde tempos antigos, que Judas seria o traidor? Estava ou não determinado? Estava determinado. As Escrituras precisavam se cumprir por conta disso. Agora, por conta disso, Deus estuprou, violentou, coagiu Judas em algum dado momento da sua história, da sua vida, para que traísse a Jesus, para que as Escrituras se cumprissem? Deus fez isso, arminianos. Deus fez isso, doutor Rodrigo. Veja que nós estamos mostrando a palavra de Deus. Isso aqui não é uma questão de calvinismo, isso aqui não é uma questão de predestinacionismo. Isso aqui é uma questão de observar simplesmente, puramente o que a palavra de Deus está dizendo acerca desse assunto. Judas. E aí, para encerrar o vídeo, de novo, eu lanço mão aqui da Profetisa Adventista, um dos livros mais plagiados, né, por Ellen White, é esse aqui. E ela dedica um capítulo desse livro aqui só a Judas. Só a Judas. Agora vocês vão perceber agora a diferença entre a Bíblia, que fala o que a Bíblia fala acerca de Judas, e o que Ellen White fala acerca de Judas. E vocês mesmos vão tirar as suas próprias conclusões. Aqui logo na página 685, no capítulo Judas, deixa eu ver se dá para... Tá dando para ver aí? Judas. É um capítulo que só trata de Judas aqui. Então, supostamente, Ellen White diz... Eu digo supostamente, não é porque ela não disse, não, é porque talvez não tenha sido ela que tenha dito, mas pelo menos está em nome dela. Então vamos lá. Ela diz: houvesse Judas morrido antes de sua última viagem a Jerusalém, e teria sido considerado digno de um lugar entre os 12, e cuja falta muito se faria sentir. Meu Deus, isso quer de rir. Meu pai do céu. Então quer dizer que se Judas tivesse morrido antes daquela última viagem em Jerusalém, que culminou na morte de Jesus, na crucifixão de Jesus, né? Judas seria, olha só, teria sido considerado digno de um lugar entre os 12, cuja falta muito se faria sentir. Um lugar entre os 12 ele já possuía, mas não como salvo. Ele era filho da perdição, era um diabo. Melhor lhe fora não haver nascido. E tudo que ele faria, teria que fazer porque a Escritura já havia determinado. Mas isso, no entanto, não significa que Deus o coagiu a fazer o que ele fez. Ah, meu Deus do céu! Digno de um lugar entre os 12 e a sua falta seria sentida. Meu Deus, de onde essa louca, essa doida tirou isso? Aí ela diz mais. Isso aqui é verdade, hein? O que ela vai dizer aqui agora, ó. Por incrível que pareça. Não é com as intenções dela, mas é com as intenções da Bíblia. Havia, porém, um desígnio em ser seu caráter exposto perante o mundo. Isso aqui é verdade, a própria Bíblia fala isso. Havia um desígnio. Desígnio de quem mesmo? Desígnio de quem? Expor ao mundo o caráter de Judas. Desígnio de quem? De Deus. Por quê mesmo? Porque foi Deus que determinou o papel que Judas deveria desenvolver na sua vida. Foi Deus. Agora, Deus coagiu? Em algum momento Deus meteu o pé na porta do coração de Judas e falou: agora você vai ter que trair Jesus, mesmo que você não queira. Foi isso que aconteceu? Ai, Jesus amado. Aqui na página 686, Ellen White diz: mas Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Cristo. Analise as implicações disso aqui. Analise as implicações disso que Ellen White diz aqui.
Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Cristo. Olha, se Judas não alcançou aquele ponto de render-se inteiramente a Cristo, isso é óbvio, por conta do seu livre arbítrio, né? O que nós poderíamos dizer de Judas? Ele foi algum dia um discípulo verdadeiro? Um crente verdadeiro? Não vamos nem considerar a questão do apóstolo Judas. Vamos considerar a questão do crente Judas. Segundo Ellen White, Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Cristo. Aquilo que não é inteiramente de Cristo é totalmente o quê? Não pertence totalmente a ele. Se ele nunca rendeu-se inteiramente a Cristo, ele nunca foi salvo inteiramente. Ou seja, quem nunca foi salvo inteiramente, nunca foi salvo de jeito nenhum. Não há meia salvação, assim como não há meia grávida. Meu Deus do céu, isso aqui me faz rir, isso aqui levanta o meu astral. Ai, Jesus amado, misericórdia, Senhor. Aqui na página 688, ela diz o seguinte: foi ele que arquitetou o plano de apoderar-se de Cristo à força e fazê-lo rei. Judas, então, arquitetou um plano de apoderar-se de Cristo à força e fazê-lo rei. Segundo Ellen White, foi ele que arquitetou esse plano. Ele mesmo arquitetou o plano. Aqui, nesse aspecto aqui, eu posso até concordar. Eu posso até concordar com isso aqui. Por quê? Porque ele não foi coagido a fazer nada do que ele fez. Não foi coagido. Aqui na página 689 ela diz: mas Judas ainda não estava de todo endurecido. Jesus disse que o cara era um diabo, sabia desde o princípio que ele iria traí-lo, disse acerca dele que era melhor ele não ter nascido, disse acerca dele que ele era filho da perdição, disse acerca dele que ele nunca protegeu Judas, nunca guardou Judas do diabo, porque ele já era um diabo, ele já pertencia ao diabo. Aí vem a profetisa que só fala a verdade da Bíblia e diz: mas Judas ainda não estava de todo endurecido, mesmo depois de se ter 2 vezes comprometido a trair seu Salvador, havia oportunidade de arrependimento para Judas. Jesus, misericórdia, Senhor, de onde essa mulher doida tirou isso aqui? De onde essa maluca, essa mulher doente, mentirosa, tirou isso? De onde essa mulher mentirosa tirou isso? Será que foi com o doutor Rodrigo Silva que ela teve um encontro espiritual? Será que foi? Aqui na página 690, ela diz o seguinte: o falso discípulo representou seu papel em trair a Jesus. Até que, enfim, eu estou vendo alguma coisa que se coaduna com a Bíblia. Olha, achei alguma coisa aqui em Ellen White que se coaduna com a Bíblia, que está em harmonia com a Bíblia, mas não com a teologia adventista, não com aquilo que os adventistas falam e pensam, e muito menos o doutor Rodrigo Silva fala e pensa acerca de Judas. Até que enfim encontrei alguma coisa. E o que é mesmo? Página 690. O falso discípulo representou seu papel em trair a Jesus. Me diga uma coisa, meus queridos irmãos: aquilo que é falso poderá algum dia se transformar em algo verdadeiro? Respondam para mim. Eu porque não tenho... tem aqui um pedacinho de uma pulseira de relógio. Ó, douradinha, né? Pedaço de uma pulseira. Parece ouro, não parece? Parece ouro. Isso aqui é um falso ouro. Falso. Isso aqui é falso ouro.
Quando é que esse ouro falso aqui poderá se transformar em ouro verdadeiro? Quando? Quando nascer dente em galinha. Ou então no dia em que começarem a festejar, começarem a celebrar uma festa em homenagem a São Nunca. Em relação a Judas, falso discípulo, corretíssimo, porque é assim mesmo que a Bíblia trata Judas, falso discípulo. E aí o que mais? O que mais que é dito aqui? O falso discípulo representou o seu papel em trair a Jesus. Quem foi que determinou esse papel para o falso discípulo, no qual ele trairia Jesus? Quem foi que determinou esse papel? Quem foi que escreveu esse texto para que Judas, no teatro, naquele cenário, naquele palco, desempenhasse o papel para o qual ele foi eleito, escolhido pelo próprio Jesus? Quem foi? Quem foi que escreveu o papel para que Judas o representasse ao trair a Jesus? Quem foi que escreveu esse papel? Deus. Isso significa que Deus é tirano? Significa que Deus é arbitrário? Despótico, no sentido de hoje? Despótico ele é, do ponto de vista bíblico. Eu mostrei para vocês aqui. Despótico ele é, segundo a Bíblia, mas não segundo a acepção que a palavra adquiriu nos dias de hoje. Judas tinha livre-arbítrio, doutor Rodrigo. Então Judas se entregou a Satanás, doutor Rodrigo. Quando foi que ele se entregou a Satanás, hein, doutor Rodrigo? Quando foi que ele se entregou a Satanás? Hã? Quando foi? Quando foi que ele se entregou a Satanás? Vocês viram aqui, meus queridos irmãos, que eu mostrei para vocês mais uma vez a diferença entre aquilo que o doutor Rodrigo Silva afirma ser verdade acerca de livre-arbítrio e o que a palavra diz? Vocês estão vendo? Estão percebendo a diferença? Afinal de contas, esse aqui é o 6º vídeo, onde eu desmascaro essa empáfia, essa arrogância intelectual do doutor Rodrigo Silva. E mais uma vez, sou obrigado a salientar o seguinte, antes de encerrar o vídeo. Eu não estou aqui tratando de caráter, né? Quem sou eu? Eu sou um bosta, eu já falei para vocês muitas vezes. Então, meu negócio não é analisar caráter, não é julgar ninguém. Eu sou um bosta. Como é que uma bosta pode julgar outra bosta, né? Não há como. Então é o seguinte, gente. Eu estou lidando com a palavra de Deus. Eu, como calvinista que eu sou, no quesito evangelho, predestinacionista que eu sou, graças a Deus, no quesito evangelho, redenção, salvação, eu observo aquilo que a palavra de Deus diz. Eu estou com a palavra de Deus. Judas foi eleito? Foi. Mas para ser salvo? Não. Deus é tirano? Também não. Deus é mau? Também não. Deus não tinha o direito de fazer o que ele fez com Judas? Me respondam. Doutor Rodrigo Silva, me responda. Deus teve o direito de trazer Judas à existência ou não? Doutor Rodrigo Silva. E aí eu leio um texto bíblico para encerrar mesmo, de fato e de verdade, esse vídeo que ficou muito longo de novo. Eu leio aqui Isaías 46, 10. E leio também Efésios capítulo 1, que foi aquele capítulo que o senhor passou rápido como um raio, correndo como um ladrão. Não estou falando que o senhor é ladrão, não, tá? Pelo amor de Deus. Então, primeiro eu leio Isaías, depois eu leio Efésios. Isaías 46, verso 10, no final do versículo está dizendo assim: Deus, através do profeta, está dizendo assim: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade.
Foi vontade de Deus trazer Judas à existência ou não? Foi. Foi vontade de Deus. Judas veio a existir, passou a existir por vontade de Deus. Vontade providencial de Deus. Judas não veio à existência para que ele pudesse ter oportunidade de ser salvo, porque o seu papel já estava pré-determinado por quem mesmo? Por esse mesmo Deus que o trouxe à existência. E é Deus que está dizendo o seguinte: farei toda a minha vontade. Aqui em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, diz o verso 11. Nele, é uma referência a Jesus, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não é a nossa vontade. A vontade de Deus é anterior a todas as vontades de todas as criaturas. Eu agora falei que nem o Paiva Neto, né, lá como é que é o nome daquele negócio lá? Esqueci o nome daquele programa. Vocês vão observar a Bíblia? Ou vocês vão dar ouvidos a esse falacioso Dr. Rodrigo Silva quando fala de livre-arbítrio? A resposta é com vocês. E eu rogo uma bênção de Deus a você que está em busca da verdade, que assistiu esse vídeo até o final. Receba uma bênção de Deus, meu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.